Olá, como vai? Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Hoje é aula de ciências, turma 401, nosso livro Memória. Hoje nós vamos falar sobre matéria. Não é material, nem matéria disciplina. É matéria, corpo, Tudo que tem peso, é matéria. Tá certo? Vamos saber de que definição é essa de matéria, compreender os conceitos da matéria, identificar propriedades gerais da matéria. Não é um conteúdo muito fácil, então preste bastante atenção. E ao fazer os exercícios, retorne à leitura, certo? Vamos lá, iniciaremos a nossa jornada falando do conceito muito importante, a matéria. Graças à matéria, conseguimos entender com maior clareza outros pontos importantes, como a propriedade da matéria, o estado físico da matéria. Como a matéria existe, Qual é o estado físico da matéria? A matéria pode estar no estado sólido, Que é o que você consegue tocar, líquido, Que é o conteúdo que a gente ingere, A água, refrigerante, suco, E gasoso, que é o vapor d'água. Como a gente consegue ver o vapor d'água? Quando ela está fervendo, Isso aí a gente vê o vapor. Vamos aprender mais? Matéria. Matéria pode ser definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, Essa borracha é uma matéria. Ela ocupa lugar no espaço. Aonde ela estiver, outro objeto não pode ficar. Você pode até sobrepor, mas não ocupa o mesmo lugar, Então, matéria é tudo que tem peso, massa e ocupa lugar no espaço, tá? Como exemplo de matéria podemos citar a água, que está no estado líquido, As estrelas, o planeta e os seres vivos. O ar, a madeira, a prata, plantas e outros, A molécula da água é formada por dois átomos de hidrogênio, H2O. Tem até uma bebida que tem esse nome, H2O é o símbolo da água, São moléculas de água. Na página 4. Corpo. Um corpo é definido como uma porção limitada de matéria, Tudo que tem peso tem corpo, tem formato, Como exemplo de um corpo, podemos citar um pedaço de vidro, de plástico, de borracha, de lápis. E objeto? Objeto é um corpo produzido pelo ser humano para determinar a sua finalidade, Você pega um pedaço de árvore, pode fazer um lápis, pode fazer um banco. Com o corpo, que é um pedaço da árvore, você pode determinar um objeto. Propriedades da matéria. A matéria apresenta propriedade que nos permite classificá-las em propriedades denominadas propriedades gerais da matéria, Dentre as propriedades gerais da matéria, podemos destacar a massa e o volume. A massa são propriedades que todo o corpo possui. A massa equivale à quantidade de um corpo. Vamos falar um linguajar mais formal. Massa é peso, tá bom? Vamos lá. Unidade padrão da massa é o quilograma, kg. Existem outras unidades de medida de massa, além do quilograma, como tonelada, o grama, o miligrama. E o que nós usamos para medir a massa? Balança, E volume? Volume equivale ao espaço ocupado por um corpo. O principal padrão de medida de volume é o cúbico, cuja unidade pode ser representada por 1 metro cúbico. No caso é 1 m sobre 3. Existem outras unidades de medida de volume além do metro cúbico, como o litro e o mililitro, certo?
Então, líquido, a gente usa o metro cúbico. Estados físicos da matéria. A matéria pode ser representada através de 3 estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. O estado físico da matéria vai depender do espaço existente entre suas moléculas. Vamos falar um pouco sobre esses estados? O estado sólido. Você conhece alguma coisa? Pode me citar alguma coisa no estado sólido? Sim, né? O quadro negro, o seu celular, né? Estado líquido, muito fácil, né? A água que bebemos, né? Refrigerante. Por isso, o líquido possui volume constante, mas formas variável. O estado sólido, as partículas ficam bem próximas uma da outra, por isso tem mais peso. E o estado gasoso? No estado gasoso, as partículas se encontram bem afastadas. No estado gasoso, as substâncias não possuem forma e volume definido. E esses estados, eles são constantes? Eles ficam para sempre? Algumas coisas sim, né? Outras não. Vamos ver, um corpo no corpo da madeira, ele pode transformar em objeto, mas ele nunca vai derreter, né? Não tem variação. Mas já o estado líquido, ele pode se transformar em gasoso, ele pode se transformar em sólido. Vamos lá ver essas mudanças. No esquema acima, apresentamos a mudança do estado físico para o gasoso, né? Tá aqui, ó. A gente tem o líquido, que é a água, ele passou para o sólido, que é o gelo, e depois ele passou para uma nuvem, que é o estado gasoso, que é o gás também, tá? Vamos ver como se chama essa mudança de estado. Temos fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Olha, fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. O gelo, quando derrete, ele vai para o estado líquido. Isso aqui é uma fusão, tá? Vamos ver a solidificação. Solidificação já é diferente. É o líquido para o sólido. E a vaporização? A vaporização, a água evapora e forma uma nuvem. A sublimação, o estado gasoso faz a fusão e vai para o estado sólido. Vaporização. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização tem 3 estágios: evaporação, ebulição e calefação. Tá? A evaporação ocorre quando